Não se cansam de inovar, mas eu tô aqui sempre para ajudar. Questão de número 17 do simulado de maio de 2025, uma questão do ano de 2024 da Banca Vunesp. E essa questão apareceu tanto para médico infectologista, quanto para dentista, quanto para outras áreas, tá? No campo da epidemiologia e da pesquisa em saúde, os estudos de coorte e estudo de caso controle são duas abordagens fundamentais para investigar a relação entre exposições e doença. Com relação a esses dois tipos de estudo, é correto afirmar. Vamos entender esses estudos? Entre fevereiro e março desse ano, eu fiz uma atualização no bônus de políticas de saúde, no bônus de saúde coletiva, e incluí muitas das coisas que começaram a ser cobradas novamente, principalmente pela Banca Vunesp, sobre condições de saúde, termos de saúde e principalmente tipos de estudo. Nós vamos focar nos dois que apareceram aqui, que seria o caso controle, que é definido como compara retrospectivamente grupos de pessoas para identificar associações de uma doença. O papel do investigador é observacional, a temporalidade é longitudinal e ele é sempre retrospectivo. E por que ele é sempre retrospectivo? Porque o estudo é de caso e controle. O nome já fala o que ele faz. Ele pega casos da doença, compara com um grupo controle para chegar a alguma definição. Então, para acertar questões, pense sempre que o caso controle é sempre retrospectivo e ele começa da doença, tem um grupo de controle sem doença para comparação e determina a história da exposição da doença. Você sabendo essas três coisas, a maioria das questões estarão ali de mão beijada para você. Ele costuma ser comparado com o estudo de coorte. O estudo de coorte, ele analisa a relação entre a exposição a um fator de risco e o desenvolvimento de uma doença. O papel do investigador também é observacional e ele tem uma temporalidade, ele precisa ser um estudo longitudinal. Mas esse daqui pode ser prospectivo para frente ou retrospectivo para trás. Mas ele sempre começa de uma questão para você acertar as questões. Quando falar sobre incidência e quando falar que ele quer determinar a incidência da doença e ele observa fatores de risco após de algum tempo, um tempo longo e de se ocorreu ou não um desfecho. Ficou doente? Não ficou doente? Mudou alguma coisa para quem foi exposto a esse fator de risco? Ele pode ser prospectivo quando eu começo o estudo olhando de uma população definida no ano do início do estudo e observo se a doença progride, se ela aparece, se ela chega, se ela acontece. Ou ele pode ser retrospectivo quando eu inicio o meu estudo voltando ao passado. Eu voltei lá no ano de 1988, nos prontuários dos pacientes, escolhi uma população, separei expostos e não expostos e fui até o ano de 2008, o ano onde eu estou agora, supostamente, para iniciar o meu estudo. Então, eu voltei no passado, mas olhe que em momento algum eu olhei para a doença. Eu sempre fui procurar os fatores de risco. Então, começa sem doença e começa olhando para quem está exposto, para exposição ao risco. Cuidado para não fazer trocas e não errar questões por conta disso. Então, vamos ver como é que funciona? O estudo de caso controle são prospectivos. Eu acabei de dizer que primeiro se olha para o caso, que é a doença, depois é para o controle. Não dá para andar para frente já olhando para a doença se eu não sei quem está doente. Então, ele nunca será prospectivo. Ambos os estudos são sempre prospectivos. Não, a gente acabou de ver que coorte pode ser retrospectivo. Estudos de coorte podem ser prospectivos ou retrospectivos, enquanto o estudo de caso controle são sempre retrospectivos. Olha o nosso gabarito aqui. Ambos estudos são sempre retrospectivos. Estudos de coorte são sempre prospectivos, a gente viu que não. Então, só saber que tipo de estudo era já garantia acertar a questão, mas eu considero que é uma questão de nível difícil.